Nesse vídeo nós falaremos sobre o governo de Dom João VI aqui no Brasil. Eu ia fazer apenas um vídeo tratando desse tema, no entanto, como foi um longo governo de 1808 a 1821, que é quando ele volta para Portugal, eu decidi dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é essa aqui, que nós vamos falar sobre o período de 1808 a 1810, que é quando Dom João instaura as bases administrativas e burocráticas aqui no Brasil para fazer do Brasil o centro do Império. Um segundo momento vai de 1811 a 1820, que é quando nós temos a criação no Brasil de um berço de civilização cultural, ou seja, o momento que Dom João começa a trazer para o Brasil não mais o aparato administrativo, mas o aparato cultural para produzir aqui uma civilização. E um terceiro momento, que vai de 1820 a 1821, que é quando nós temos o estourar da Revolução Liberal do Porto e a volta da família real portuguesa para Portugal. Então, no vídeo anterior nós falamos que Dom João VI estava tentando fazer uma política de neutralidade em relação à Inglaterra e à França no contexto das guerras napoleônicas. No entanto, essa política acabou falindo, tanto por uma pressão inglesa quanto por uma pressão francesa. Portugal acabou sendo invadido e eles vieram para o Brasil. Nessa vinda para o Brasil veio, é claro, todo um aparato burocrático e administrativo, a sede do governo português, composta mais ou menos por 10 a 15 mil pessoas. Todo esse pessoal veio para o Brasil, trazendo para o Brasil a sede do governo português. Falamos sobre isso no episódio anterior. Enquanto isso, Portugal, evidentemente, ficou abandonado e foi invadido pelos franceses. De prontidão, o povo português reagiu a esta invasão. Nós tivemos sublevações portuguesas em 1808, 1809 e definitivamente em 1811 os franceses deixam Portugal, o que ainda não gerou a volta da família real, mas isso é tema já para o outro vídeo. No que se refere ao Brasil, a família real veio aqui para o Brasil e nós vamos falar nesse vídeo, portanto, sobre as medidas administrativas e burocráticas para criar aqui no Brasil a sede do governo português. Antes de começar o vídeo, é claro, não se deixe de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se eu gostei, compartilhar qualquer dúvida aqui nos comentários, e também aproveitando esse momento que nós estamos entrando no período da nossa independência, que vai ser nos próximos vídeos, nós vamos entrar já no Império do Brasil. Não se esqueça de conferir os produtos da Von Region, que são produtos voltados para essa temática, camisas temáticas, bandeira do Império, pins personalizados, todos eles produtos voltados para valorizar a nossa história. Não se esqueça, portanto, de conferir os produtos da Von Region. Voltando agora para o tema, portanto, desse vídeo, falando aqui sobre o governo de Dom João, nós sabemos que Dom João ele veio para o Brasil, mas ele não foi direto para o Rio de Janeiro. Primeiro ele estacionou em Salvador e lá ficou por quase um mês. E lá ainda ele tomou uma das primeiras medidas, que foi a abertura dos portos. Ela foi tomada, portanto, em 1808. Muitas vezes se diz que a abertura dos portos foi uma ação apenas de pressão da Inglaterra. E aí eu gostaria até de fazer uma ressalva nesse momento, porque nós vamos ouvir essa coisa de pressão da Inglaterra muitas vezes, tanto durante o governo de Dom João quanto durante o Império. Então nós vamos fazer aqui umas pontuações sobre a abertura dos portos. Bom, é evidente sim que a Inglaterra ela tinha o interesse de abrir os portos do Brasil para que seus produtos viessem para cá, já que na Europa estava acontecendo um bloqueio continental. Também é evidente que um dos motivos que levou Portugal a abrir os portos foi essa vontade inglesa. Não é à toa que o 15% de imposto inglês e o 16% de impostos portugueses e os 24% para os outros países, por mais que seja apenas 1% de diferença, esse 1% representa bastante coisa na linguagem simbólica. No entanto, também existia ali um interesse português pela abertura dos portos. Primeiro por um motivo bem simples. Portugal havia sido invadido. Se o Brasil só fizesse comércio com Portugal, agora ele não faria comércio com ninguém, já que Portugal estava nas mãos dos franceses. E segundo, vindo para cá a corte e querendo aqui Dom João instaurar um grande império, ele precisava de ter o aparato econômico para possibilitar a instauração desse império. E, portanto, a abertura dos portos era uma consequência inevitável desse processo. Portanto, sim, existe o interesse inglês, mas também existe o interesse português. Dom João, por exemplo, na vinda dele para o Brasil, ele enrolou a Inglaterra durante quase 6 anos. Ou seja, Dom João não era apenas guiado pelo interesse inglês, mas também havia ali o interesse português, inclusive na abertura dos portos. Nós temos que ter em mente que Dom João tinha uma coisa bem clara na sua cabeça. Portugal já não era mais o centro. Não era Brasil que dependia de Portugal, mas era Portugal que dependia do Brasil. E, portanto, essa medida de abrir os portos, como de trazer a sede do Brasil, é apenas uma formalização de algo que economicamente já havia sido estabelecido. No entanto, ainda o Brasil não tinha uma produção cultural. Dom João também vai trazer essa produção cultural no próximo vídeo que nós vamos falar aqui no canal. Dom João fica em Salvador, ele fica um pouco escandalizado com algumas coisas de Salvador. Por exemplo, o grande tráfico de escravos que acontecia em Salvador desde
1767 era proibido a ida de escravos para Portugal, então Portugal já não tinha mais escravos. No entanto, no Brasil isso não acontecia, e o contraste que existia entre Portugal e o Brasil por causa disso acabou assustando tanto Dom João VI como toda a corte. Dom João VI sai de Salvador, vem para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, que era a sede da colônia, né, a sede de todo o governo geral naquele momento, ele acaba instaurando ali também a sede do governo português, ainda não oficialmente, porque o Brasil ainda era um estado português e não era o Reino Unido. Isso já é tema para o próximo vídeo. Mas chegando no Rio de Janeiro, ele começa a criar todo o aparato administrativo e burocrático, que se materializa na forma da imprensa régia, que foi um veículo usado pelo Dom João VI para a publicação de documentos, para a publicação do jornal que era favorável ao governo, também na criação do Banco do Brasil, que com Dom João VI, quando ele veio para o Brasil e trouxe toda a fortuna que tinha em Portugal, o tesouro português também veio e vai ficar alocado no Banco do Brasil. Ele também vai criar, ainda na Bahia, as primeiras escolas de medicina, então as primeiras universidades vão ser abertas aqui no Brasil por causa de Dom João VI. Ele também vai criar toda a estrutura militar, as primeiras academias militares, as primeiras academias de ciências e belas artes também vão ser criados nesse primeiro momento. Ele vai permitir a abertura das primeiras manufaturas, que se materializam na forma de algumas manufaturas na Bahia. Enfim, todo esse aparato administrativo vai ser criado pelo Dom João VI, assim como também a criação de tratados internacionais para reconhecer a família real portuguesa aqui no Brasil, ainda como reinante e não como um simples vassalo inglês. Então, por exemplo, em 1810, nós temos o Tratado de Comércio e Tratado de Amizade e Aliança com a Inglaterra. Nesse tratado, a Inglaterra reconhece, portanto, o Brasil como sendo agora a nova sede da família real portuguesa, e também iniciado ali uma aliança, mais uma vez, essa aliança que já vinha desde ali o século XIII, né, de Portugal e a Inglaterra, e também a abertura dos portos do comércio. Você tem ali uma formalização maior do que já havia sido feito em 1808 com a abertura dos portos. Dom João VI, também chegando aqui no Brasil, nesse primeiro momento, declara guerra contra a França e ordena a invasão da Guiana Francesa, isso em 1809. Portanto, já em 1809, as tropas portuguesas invadem e anexam a Guiana Francesa, que era uma pequena colônia que a França tinha ao norte do Brasil. Além, é claro, de toda a criação desse aparato administrativo, nós também temos a criação de uma nobreza local. Essa nobreza que vai ser a mesma por apoiar Dom Pedro I na época da nossa independência. Quando Dom João VI chega aqui no Brasil, ele distribui, ao longo do seu governo, nos próximos 12 anos, 235 títulos de nobreza. 235 títulos era mais do que toda a nobreza portuguesa antes da chegada de Dom João aqui no Brasil. Então, duques, viscondes, condes, todos eles vão ser distribuídos para as elites que já existiam aqui no Brasil. Além disso, Dom João também vai distribuir 3.500, mais de 3.500 títulos de cavalaria, ou seja, nós também temos a instauração aqui no Brasil de uma elite, de uma nobreza que vai servir também ao Estado português, agora sediado aqui no Brasil. E é nesse momento que nós temos a abertura também dos primeiros prédios do governo, que hoje são tão famosos no nosso imaginário. Por exemplo, o Paço dos Vice-Reis, naquele momento era a Casa dos Vice-Reis do Brasil, vai acabar se transformando no Paço Real, que existe ainda hoje no Rio de Janeiro. Uma importante consideração que nós temos de fazer é, apesar de o governador-geral do Brasil, nesse momento, ser chamado de vice-rei, o Brasil nunca foi um vice-reinado nos documentos. A nomenclatura oficial do Brasil sempre foi Estado do Brasil, nunca foi Principado do Brasil ou vice-reinado do Brasil, como alguns historiadores falam. Por mais que o Brasil tenha o título de Príncipe do Brasil, Dom João VI, como príncipe regente, ele era chamado de Príncipe do Brasil, e também o governador-geral do Brasil era chamado de vice-rei do Brasil. Na prática, o Brasil não era nem Principado nem vice-reinado, mas apenas Estado. Essa era a nomenclatura oficial daquele momento. Portanto, Dom João transforma o Paço Real agora na sede do governo português, na sede de toda a administração da corte, e não apenas isso, ele não mora no Paço Real, mas ele vai ganhar uma doação de um grande traficante de escravos. Essa doação se materializa na forma do chamado Paço da Boa Vista, ou Palácio de São Cristóvão. Esse que na época ainda era uma casa mais humilde e com o passar das décadas vai ser ampliado tanto pelo Dom João, quanto pelo Dom Pedro I, quanto pelo Dom Pedro II, até ganhar aquela forma que nós temos do atual Museu Nacional, que pegou fogo, como todos nós sabemos, mas está em processo de restauração. O Museu Nacional, do jeito que ele é hoje, ou pelo menos era antes do incêndio, foi criação de Dom Pedro II. No entanto, a aquisição daquele imóvel para a família veio por Dom João VI na forma de uma doação num grande traficante de escravos. Então, portanto, o Paço da Boa Vista também é inaugurado nesse momento, assim como a chamada Fazenda de Santa Cruz, que era também um dos imóveis da família real e depois da família imperial, que era como se fosse um local de descanso da família. Quando eles queriam se afastar do Rio de Janeiro, se afastar daquele núcleo urbano, eles iam para a Fazenda de Santa Cruz, que também é uma aquisição aí de Dom João VI nesse momento.
O próprio Rio de Janeiro vai passar por grandes transformações. Por exemplo, a cidade que antes tinha 60 mil habitantes, agora com a vinda de tanta gente vai passar a ter 90 mil. Não apenas os 10 a 15 mil que vieram com as esquadras, como também todos aqueles ao redor que foram para o Rio de Janeiro poder ficar mais próximo do rei. E além disso, é claro, nós vamos ter, por exemplo, a instauração de várias políticas para tentar embelezar o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, todas as janelas agora deveriam ser janelas de vidro, janelas abertas e não mais as janelas rudimentares que tinham antes, ou seja, toda a criação de um conjunto de urbanizações para tentar fazer com que o Rio de Janeiro fosse mais agradável a quem viesse aqui no Brasil, mas apesar disso o Rio de Janeiro continuou sendo feio durante muito tempo aí, durante o governo de Dom João VI. E também, é claro, com a vinda de Dom João VI no dia 7 de março de 1808, que é o dia que ele chega no Rio de Janeiro, esse dia começa a ser considerado uma festa nacional. Durante toda a estadia de Dom João VI no Brasil, o 7 de março vai ser considerado quase que uma segunda data do descobrimento. Vai ser comemorado em todas as cidades do Brasil. E por falar nisso, o próprio povo brasileiro, recebendo Dom João VI agora como seu rei, vai fazer grandes festas durante toda a estadia de Dom João VI no Brasil, soltando foguetes. As fortalezas atiravam seus canhões o tempo todo para poder comemorar a estadia de Dom João VI aqui no Brasil. Até tem um caso curioso de um embaixador americano que dizia que os brasileiros não tinham dó da pólvora porque a gente gastava pólvora a rodo para poder comemorar qualquer pequena coisa que acontecesse. Então todo esse clima de festa vai ser instaurado no Brasil e esse clima vai permanecer durante todo o governo de Dom João. Se em Portugal havia melancolia da família real ter abandonado os portugueses, no Brasil havia esse grande clima de festa que é inaugurado com a chegada de Dom João. Portanto, nesse vídeo nós falamos do aparato administrativo, da criação aqui da sede do governo português, esse aparato que existia desde a instauração do governo geral em 1549, nós temos vídeo falando sobre isso, agora vai ser renovado pela vinda de Dom João VI para o Brasil, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o florescimento cultural durante o governo de Dom João VI. Qualquer dúvida, aqui nos comentários. Que Deus abençoe sempre. Até o próximo vídeo.